Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando aí nossa aula de crédito tributário. Essa aqui é a parte 2 da aula. Na parte 1 nós estudamos um assunto chamado lançamentos, né? Vou dar uma desligada no ar-condicionado aqui, que está um pouquinho frio, né? E o professor aqui não pode ficar doente, né? Então é o seguinte, agora nós vamos na parte 2, que nós vamos... A gente estudou o seguinte, o que nós estamos estudando aqui? O crédito tributário, beleza, né? Crédito tributário. Esse crédito tributário, ele é constituído obrigatoriamente pelo lançamento. Beleza? Lançamento. Desse crédito tributário, né? O que é isso? Crédito tributário, o nome diz, ó, é um dinheiro que é a fazenda pública, que a administração pública pode ter, tá? Aí é o seguinte, né? Vem comigo, né? Crédito tributário. Destinação. 3 tipos. 1, 2, 3. O mais comum, a extinção. Tá? Como assim extinção? Ele é extinto. Tá? Por exemplo, tem um crédito tributário, foi lançado, vai lá, tem lá, sei lá, R$1.000. Você pagou. Pagou, extinguiu o crédito. Então, a maneira para você entender a extinção, você tem o quê? Tem aí o pagamento, né? Professor, o que mais? Né? Você tem várias opções aqui que extinguem, né, o quê? O crédito tributário. Só que na extinção, né, o que vai acontecer? Vai entrar um dinheiro na administração pública. Ah, professor, pela compensação, pela transação, pela dação em pagamento, o que é a dação em pagamento? Vai lá, dá um terreno, dá uma propriedade para o fisco, pronto, zerou a dívida, extinguiu. Ele vai receber de alguma forma. Ah, ele entrou com processo administrativo e fez um depósito. E esse depósito teve a conversão do depósito em espécie. Pronto, acabou. Então é extinção. De alguma maneira ele vai receber, tá? O segundo, né? Segundo aqui, ó, tá? A suspensão. Tá? O que é a suspensão, professor? Aí, ó. Suspende, ó, moratória, depósito, né? Você foi devidamente notificado pelo lançamento. Você não concorda com o tributo, com o crédito tributário. Você entra com o quê? Você entra com recurso administrativo. Você entrou com recurso administrativo e você fez um depósito do montante integral até se discutir. Então, suspende para o futuro. Tá? O futuro. E, claro, nós temos o último aqui, que é exclusão. Tá? Anistia, isenção, né? Ó, exclusão no crédito tributário, tá certo? Você tem uma lei que diz que esse crédito vai ser, entre aspas, redimido, né? Ele vai ser o quê? Perdoado, alguma coisa. Você não vai pagar e não vai ter obrigações, beleza? Então, o crédito tributário, as destinações, né? Então, extinção, suspensão e exclusão. Olha, ó, suspensão. Vamos começar pela suspensão aqui, ó. Suspendem a exigibilidade, ó. Então, enquanto tiver todas as hipóteses de suspensão, não pode o fisco cobrar do contribuinte, né? Não cobrar, porque o crédito tributário é um dinheiro que o fisco tem a receber. É o dinheiro que o fisco tem a receber. Cara, muito importante isso, mas muito importante mesmo, né, esse assunto aqui, né? Então, vamos lá. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Ah, vem comigo, ó. Moratória. Tá? Moratória. Professor, moratória aconteceu bastante no quê? Ó, 6 hipóteses, ó, tá? Professor, moratória, sim, moratória aconteceu bastante, né? O que vem a ser a moratória, professor? Aconteceu bastante na pandemia. O povo estava sem dinheiro, então ele suspendeu uma moratória, sei lá, de 1 ano, né? Depois de 1 ano, eles passaram aqui a pagar né? Pagar o quê? O tributo. Então, moratória é hipótese de suspensão. Então, dá um prazo para o cara se recuperar. Depois ele paga. Ele está devendo. Foi constituído o crédito. O que acontece, professor? O que acontece aqui, né? Rapaz, ele está devendo. E aí? Ele vai lá e faz um depósito, né? Faz um depósito. Depósito integral. Suspende até o quê? Até o julgamento da decisão. As reclamações, ó, reclamações e recursos, ó. Eu mesmo, lá tenho lá um recurso, né, de um crédito, né? As reclamações. Então, nós temos aqui as reclamações e os recursos dos termos da legislação tributária municipal. Então, o que acontece com aquele crédito, né? Há uma suspensão, né? Professor, quanto é seu caso? Sim, tá?
Tem uma área no bairro chamado Boa Esperança aqui, tá? E aí, né, vendi para um cara aí que trabalhava para mim. O cara foi construir, não passou por nome dele, ele fez uma norma construtiva totalmente errada, chegou o fiscal e deu uma multa para o cara de 10 conto. Só que como a propriedade está no meu nome, quem que levou a porcaria não foi eu. Só que o fiscal errou na aplicação da multa. Eu conheço aqui o direito tributário, né? Ele aplicou a fórmula errada da aplicação da multa. O que eu fiz? Entrei com recurso. Quando entrei com recurso, né? Suspendeu o quê? A aplicação da cobrança da multa, né? Da multa, porque a multa vai ser convertida em principal, né? Obrigação principal. Houve um lançamento, né? Aí, ganhei na primeira instância, beleza. Aí tem que ter o recurso necessário para a segunda instância administrativa. Só que eles deixaram lá, né? Ainda em aberto. Eu ia sair do simples. Nessa que eu iria sair do simples, né? O que acontece, né? Dessa que eu ia sair do simples, tá? Eu peguei, né? E fiz o seguinte, né? Eu fui lá, você fez o recurso, então o recurso é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Beleza, né? Aí, ó. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. Aí a justiça, né, vai lá e determina a suspensão. A concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies em ação judicial. Beleza, né? Um completa o outro, né? E o parcelamento. Esse aqui é muito importante, o parcelamento, né? Então o parcelamento suspende, né? Ele interrompe lá, né? Ele vai suspender a execução do crédito tributário, né? A suspensão, suspende a exigibilidade, perdão, né? Então o cara está devendo lá os tributos, ele vai lá, tem dinheiro, tem um parcelamento, claro, aprovado em lei, ele adere ao parcelamento. Aderiu ao parcelamento a uma suspensão, né? Até o quê? Até a vigência desse acordo. Então, moratória, depósito do seu montante integral, reclamações e recursos nos termos da legislação tributária municipal, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada ou em outras espécies de ação judicial, ampliou o leque, né? E, finalmente, o parcelamento. São hipóteses. Professor, o que diz lá o CTN, né? Olha lá, suspende, né? Ó, moratória, depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos da lei reguladores do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento, ou seja, igualzinho, né? Igualzinho, né? Vamos embora, né? O disposto neste artigo, tá, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso, ou dela consequente. Ou seja, né? Então você constituiu o crédito tributário. O crédito tributário nada mais é do que, né? Aí. Pronto, né? Tá meio frio aqui, cara. Então constituiu o crédito tributário. Hipótese de suspensão, 6. Principal, as principais, moratória, tá? O depósito montante integral, ok? Beleza, aí mandado de segurança, ações judiciais, o parcelamento, né? Recursos e reclamações são importantes também, tá? São as 6 hipóteses, beleza? Ok, né? Só que é o seguinte, cara, você tem a obrigação acessória. O que é a obrigação acessória? Aquela de informar prestações positivas ou negativas, né? Ok, vamos lá, 54, moratória, né? Então, moratória, ela pode ser concedida, somente poderá ser concedida em caráter geral, para todo mundo, né? Pelo município, somente pelo município, aqui entra muita competência tributária de quem pode instituir o tributo, né? Pela União, em relação aos tributos de competência do município, quando simultaneamente concedida tributos de competência federal e as obrigações de caráter privado, né? Olha que interessante, né? Então, geral, né? Moratória geral. O prefeito vai conceder a moratória geral do IPTU. Beleza? Então, o que acontece? IPTU. Quem que é competência para instituir o IPTU? A competência do município. Então, a competência do município, somente ele pode fazer. Existe hipótese da União? Sim. União, não Estado.
Na prova, o cara vai mandar estado. Ó. Em relação a tributos de competência do município, quando simultaneamente concedido atributos de competência federal. Tá? Então, ao mesmo tempo, né, a União vai ter que abrir, né, a mão dos seus tributos federal naquela região. Consequentemente, isso vai acontecer aí o quê? Da competência do município. E claro que esse dispositivo também está aí no Código Tributário Estadual também, né? E as obrigações de caráter privado. Né? Caráter individual, né? Individual, por despacho do prefeito, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso anterior. Né? Muito importante aqui para a prova é o despacho do prefeito. Né? Se eu fosse examinador, eu ia mandar que era o secretário de Finanças, né? Secretário de Finanças, Municipal de Finanças, negativa, do prefeito. Né? Por que o prefeito, cara? Porque aqui tem que ser o chefe de poder. Tem que ser o chefe de poder. Ah, chefe de poder. Parágrafo único. A lei concessiva da moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada área do município ou determinada classe ou categoria de contribuintes. Né? Então, ele pode, nesse caráter individual, né? Essa caráter aqui da lei concessiva, ele está ampliando. Né? Então, ele pode ser por um bairro atingido, ele pode ser por uma categoria, mais do que justo. Né? Mais do que justo. Né? Então, individual, né? Tá aí, né? A lei que concede moratória em caráter geral ou autoriza sua concessão em caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos, né? Então, atenção, tá? Atenção. Eu falei para vocês, tá? Aqui, ó, tá? Isso, opa, isso, né? A moratória não é perdão, a moratória não é remissão. É por um tempo. Olha, está uma situação de excepcionalidade, o fisco eu tenho que salvaguardar, eu tenho que proteger o crédito tributário. Beleza? Entendeu? Então vem comigo aqui, tá? Ó, prazo de duração do favor. É um favor. Então é prazo, fechado. As condições da concessão a favor em caráter individual, e sendo o caso, os tributos que se aplica, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso primeiro, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão de caráter individual, né? Bacana, né? Salvo disposição em lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude, simulação, sujeito passivo de terceiro, né? Isso aqui é uma regra do direito, né, cara? Não tem jeito, né? É todo aquele que age com dolo, com simulação, com intuito de enganar alguém, ele não vai aproveitar os respectivos benefícios, né? A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, tá? Sempre que apure que o beneficiário não satisfaça ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, curbando-se o crédito acrescido. Claro, se tinha uma condição individual, se ele descumpriu essa obrigação individual, ele vai passar a responder. Né? Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiário do terceiro, ok? Sem imposição de penalidade, né? Nos demais casos, né? Ok. Parcelamento, vem comigo, importante esse cara aqui. Parcelamento. Então, parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, beleza? Porque ele está pagando, né? Ou seja, né, não poderá, quando fala exigibilidade, significa dizer que o município não poderá tomar providências administrativas ou judiciais, né, judiciais ou extrajudiciais, para a cobrança do respectivo crédito. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Então, todo parcelamento precisa de lei. Salvo disposição em lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Né, ó. Então, não tem, né, ó, salvo disposição em contrário. Então, o parcelamento ele vai incluir. É claro que eu já vi aí alguns mutirões, inclusive já fui até cliente desses mutirões da prefeitura, principalmente, né? Os mutirões fiscais, né? Negociação, né?
Então, determinados tributos, eles davam até 90% de desconto nas multas, né? De juros, né? Olha que coisa. Não do principal não pode, né? Ó, então é o seguinte, ó, não exclui a incidência de multas e juros, né? Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória, tá? Beleza, né? O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montante integral da obrigação tributária. Opa, então nós falamos de que aqui, professor, né? Nós falamos aqui primeiro, né? Nós falamos da moratória, que ela pode ser geral ou individual. Falamos do parcelamento, beleza? E agora do que? Do depósito do montante integral, né? Professor, como assim, professor? Montante integral. O cara vai lá e deposita, pronto, né? Vai suspender o que? Exigibilidade. Beleza, né? E claro, ele depositou, não vai incidir juros, nada, né? Quando? Quando preferir o depósito à consignação judicial. Aí, ó, beleza, né? A consignação judicial para atribuir efeito suspensivo. Então, se ele quer ter um efeito suspensivo do crédito, ele vai lá e faz o depósito, né? A impugnação referente à contribuição de melhoria, como garantia a ser oferecida nos casos de compensação ou transação, quando ambos, sujeito passivo e o município, forem credores um do outro, né? Olha, transação. O que é transação? Né? Transação, a gente vai ver um pouquinho mais, né? Que compensação e transação é uma forma de extinção do crédito tributário. O município me deve, eu devo, troca, pronto, transação, pronto, né? Acabou, né? Acabou, né? Aí, né? Beleza, né? O município poderá exigir depósito prévio em circunstâncias nas quais se fizer necessário para resguardar os interesses da fazenda pública através do despacho fundamentado do prefeito, né? A importância a ser depositada corresponderá ao valor integral do crédito tributário apurado. Beleza, então você vai depositar, tem que ser o valor integral, né? Pelo fisco, nos casos de lançamento direto, lançamento por declaração, alteração ou substituição do lançamento original, qualquer que seja sido a sua modalidade, aplicação de penalidades pecuniárias, pelo próprio sujeito passivo, nos casos de lançamento por homologação, né, por homologação, que ele vai fazer o pagamento antecipado, para depois ele ser homologado tacitamente ou expressamente, né, retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, confissão espontânea da confissão antes do início do procedimento fiscal, tá? Mediante estimativa ou arbitramento procedido pelo fisco, sempre que não puder ser determinado o montante integral. Ok, né? Considerar suspensa a exigibilidade do crédito tributário a partir da data da efetivação do depósito na tesouraria municipal de finanças mediante o pagamento em moeda corrente, cheque avisado ou vale postal, né? Ao efetuar o depósito, o sujeito passivo deverá especificar no campo próprio do documento de arrecadação municipal, que é DAN. A gente vai estudar isso aqui mais para frente, né? DAN, né? DAN tem o, né? DARF, né? É o documento de arrecadação da Receita Federal, né? Documento de arrecadação do município, né? Ó, tá? Ok? O outro da Receita Estadual, né? Crédito tributário. A efetivação do depósito não importará na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando, né? Ou seja, hipóteses, né? É, quando, né? Então, suspende, né? Depósito integral, beleza. Né? Esses detalhezinhos aqui não cai não, cara. Pode ficar tranquilo que não cai, né? Você sabe que o depósito é uma forma de quê? De suspensão. E ele tem que ser feito em moeda corrente e valor integral do crédito tributário. Tá? É importante? Sim, né? Agora o cara só faz isso quando ele é o quê, né, cara? Quando ele tá com dinheiro, né? Vem comigo, né? Quando parcial em relação às prestações vincendas, né? Quando total em relação a outros créditos referentes, ou seja, ele não fez o depósito como deveria. Cessam os efeitos suspensivos relacionados à exigibilidade do crédito tributário, né? Cessam, né, os efeitos suspensivos, né? Então tá lá o crédito, né? Quando que vai cessar? Quando ele é extinto, né? Quando ele é extinto, acabou, né, o crédito tributário. Então ele foi suspenso quando entrei com recurso. O recurso suspende a exigibilidade do crédito. Lá na frente, eu venci o recurso, né? Sou o vencedor, foi deferido o meu recurso. E aí, professor? Claro, bingo, acabou, ponto final. Ponto final no quê, professor, né? Porque vai ocorrer o quê? A extinção do crédito. Ou a exclusão do crédito, que a gente vai estudar nessa aula um pouquinho mais para frente. Ou na decisão administrativa desfavorável em todo ou em parte, o sujeito passivo, após esgotados os recursos de primeira e segunda instâncias, ou esgotados os prazos para a interposição dos mesmos, conforme estipulado neste código, né? Ok, né?
na cassação da medida liminar concedida pelo mandado de segurança, né? Então o que acontece? O cara conseguiu uma suspensão e medida liminar. Foi cassada. Pronto. Aí vai o quê? Aí os efeitos suspensivos encerram, né? A decisão administrativa desfavorável. Ó, desfavorável. Então o cara aqui, ó, entrou com uma reclamação, entrou com recurso. Tá? Aí ele perdeu. Se ele perdeu, cessam os efeitos suspensivos relacionados à exigibilidade. Então passa a contar o prazo, né? Beleza? Esgotados os prazos para interposição dos mesmos, ok, né? E a cassação, claro, né? O artigo 63 é um contra-artigo, né, para falar, olha, esse prazo de suspensão. Então, o que você tem que entender da suspensão, né? São algumas situações, claro, que vão ocorrer durante, né, a cobrança, né, do crédito tributário que suspende, né, que tem alguma coisa antes para ser discutida, né? Ser discutida. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá, para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lac, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá. Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o CTM, aliás, né? Nós temos a parte das disposições preliminares, essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vamos ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!